Boa noite. Boa noite, Buda. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Tudo certo? Buenas noches. Você não está na Argentina, não, né? Boa noite. Boa Ó, noite, Pedro. Luiz, Boa Boa noite, noite. amigos. Tudo Carlos, bem? tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem. Obrigadinhos. Boa noite, Edilson, pessoal. Oi, Edilson. Beleza aí, gente? Bem, a Martini tá aí, bom te ver. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Gerson Vargas, boa poltrona, noite. né, Olá, Gerson? Ricardo. Legal. Ó, o Luiz Tupinambá aí, bacana. Muito Boa noite, bom. Pedro. Todos. Carlos Gomide vi ontem, né, Carlos? Oi, Legal. Lamartine está concentrado ali, fazendo alguma coisa. Ah, tá, Terminou o na, dia aí, Lamartine? Boa tá no noite, boa mundo lá, noite. Martini. Você tá no O mundo. microfone está fechado, Lamartine. Acho que agora abriu. Abriu. Não, terminei sim. Acabei de chegar de uma viagem, só estava Boa. dando os últimos adeus aqui para o pessoal não me interromper. Isso é bom. Olha quem tá aí, o Matheus Kim. Bem-vindo aí. Heloísa, tudo A bem? Heloísa aí, ó. Boa Heloísa noite. também. Vimos Heloísa. ontem, né, Boa Luiz? noite. Nilson. Noite. Nilson tá aí também, ó. Augusto. Todos Edilson, firme aqui. Saqueto, Nilson Cai. Olha o Hélio Biton, Viana, a gente É, vê. Viton, Viana. Tá. Viana. é. Pedro O Ivanov. Xará tá aí. Pedro. Oi, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Primeira vez que eu vi você entrar sem hub da gestão, hein, Pedro? Tá vendo? É, não. Eu tô ficando mais esperto já, né? É isso aí. É, Ah, muito bom. Estamos esperando mais uns minutinhos, é isso, né, Renato? Isso, já tem o pessoal entrando aqui já, a gente já deu admit all aí, e a gente já vai começar, né, John? Vamos lá? Uhum. Assim que você liberar, eu já faço o início. Mais um minutinho, né? Aí a gente já pode começar. Ó, Charles Caiar, tudo bem, Charles? boa noite, gente. Boa O noite. Saqueto também está aí. Noite. Edson Mello deu um oi. Saqueto está com frio hoje. Ó, o Johnny. Ó, Johnny. Ele, né? Pessoal. Hélio, tá frio no Rio de Janeiro, Hélio? Hélio Pra Vitão. gente, sim, né? Uhum. Pro carioca, abaixo de 30 já é frio. Ô, louco. Ó, vamos lá, John, vamos lá? Vamos lá, Pode né? ser. Sim. Uhum. Vamos lá, pessoal. Bom, boa noite a todos, pessoal. Vou fazer uma breve introdução, né, do que a gente vai dar uma olhada hoje. O ACT é uma organização que tem por objetivo estudar e difundir e aplicar as melhores práticas, né, nos negócios de governança corporativa. Então, através desse programa de formação continuada, que é o LLL, né, o Lifelong Learning, o ACT traz treinamentos e cursos de desenvolvimento contínuo, né, profissional de executivos e conselheiros. O treinamento de hoje, nós vamos falar sobre hidrogênio verde na economia de baixo carbono, né? Traz uma abordagem muito importante aí para os temas mais relevantes do momento, né? E explica por que que o hidrogênio se tornou uma nova aposta aí para promover a transição energética e a mudança para uma economia de baixo carbono. Bom, durante o treinamento, o que que eu ia pedir, né, para vocês? Levantarem a mão, né? Colocar aquela opçãozinha de levantar a mão.
E se a gente puder, o palestrante vai responder a pergunta. E as perguntas que não puderem ser respondidas agora, elas serão respondidas posteriormente por e-mail, tá? E iria pedir para vocês encarecidamente deixarem a câmera aberta e o microfone no mudo, tá bom? Nós temos uma pesquisa de qualidade no LLL para manter e ir melhorando cada palestra que a gente prepara, né? Então, ia solicitar para vocês sempre preencherem essa pesquisa de qualidade. Bom, hoje nós vamos ter a honra aí de ter o Luiz Henrique Mendes de Oliveira, né? Que é engenheiro eletricista, especialista em eficiência energética, com MBA em gestão de negócios, e atualmente ele é coordenador lá no no Senai, né? No Instituto Senai de Inovação em Sistemas Elétricos de Potência. Certo, Luiz? Maravilha, pessoal, Isso mesmo? certíssimo. Boa noite. Então, é com Prazer você. estar aqui com vocês, viu? Comigo já, então vamos lá. Pessoal, muito obrigado pelo convite. A gente, aqui no Instituto Senai de Inovação, toda oportunidade da gente falar de tecnologia, falar de inovação, falar de avanço tecnológico é uma alegria, é uma oportunidade que a gente aproveita e agarra com toda a força, né? Então, agradeço aí os colegas do ACT pelo convite, fiquei honrado também em estar aqui com vocês, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? E, para começar, Djalma, é isso? Nós temos um quiz já, né? Já para Sim. instigar a nossa plateia aí a engajar no assunto. Por favor, Djalma, fica à vontade. Roberto, vai pôr no alto assim para me ficar escutando? É, eu vou. Renato, tem como eu estou com o. Acho que o Pedro também entrou Eu com estou o mesmo observando aqui agora. usuário. Se Isso, você isso. puder lançar, eu agradeço. Beleza, beleza. Vai lançar o pulso, você diz? Isso, o primeiro. Ah, tá. Maravilha. Está na tela aqui, já estou vendo, pessoal. Convido aí os nossos participantes a responder. Opa, já tem resposta ali. Isso já para a gente começar engajando todo mundo. Maravilha. Tá fácil pelo jeito, viu, o Renato? Djalma, tá fácil. O pessoal tá matando a charada aí fácil. Pessoal, tem o chat também, tá? Se alguém tiver com não tiver vendo, não tiver com algum problema, não tiver enxergando aí o quiz, pode mandar no chat, tá? Joia, Renato, acho que travou no 23, né? Travou no 23. Vamos lá, um end pool aqui. Vamos fazer o share results. Show É isso correct. aí, já vi aqui. Maravilha, pessoal. Todos estão vendo aí, né? Grande maioria aí, acredito que tenha acertado. Pergunta fácil, né, pessoal? Para a gente começar. E deixa eu ver aqui no chat, tranquilo. Tá, nenhuma anotação aqui. Tá, maravilha. Pessoal, então, por que o hidrogênio é tema tão relevante atualmente? É uma pergunta importante para engajá-los aqui nesse bate-papo, né? E a gente já começa com esse quiz, com essa pergunta, e aí a grande maioria respondeu que é um bom vetor energético limpo. O que significa exatamente um vetor energético e o que significa exatamente limpo? A gente vai conversar agora sobre isso, tá?
Então, vamos avançando aqui na apresentação. Posso avançar aqui, né, Renato? Pode sim. Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Mudou aí para vocês? Sim. Então, pessoal, para a gente começar aqui nesse bate-papo, eu gostaria que vocês enviassem perguntas, não é no final, tá? Fiquem à vontade aí para levantar a mão, para enviar pergunta no chat, tá? O tema é importante, mas tem algumas complicações, então fiquem à vontade para perguntar a qualquer tempo, tá bom? Então vamos lá, o hidrogênio verde, mas antes eu gostaria de falar o que é hidrogênio, né, pessoal? Por que a gente fala H2 e o que é o hidrogênio? Bom, o hidrogênio é um elemento, o elemento mais simples da tabela periódica, tá, pessoal? Em geral, ele tem o seu átomo, o átomo desse elemento, ele tem um próton e um elétron. Então, ele é muito simples, é muito leve, altamente reativo, tá? Então, a gente pode ver ali que o número atômico é 1, a massa atômica é 1 também. Essa massa atômica 1 aí é relativa, ela faz uma referência ao carbono. Então, aí, com essa massa atômica, a gente percebe que ele é 12 vezes mais leve que o carbono, tá? Que é um outro elemento. E o carbono já é um elemento bem leve, tá, pessoal? Não é um elemento pesado da tabela periódica, e mesmo assim o hidrogênio ainda é 12 vezes mais leve, tá? Só para vocês terem uma ideia. Por que a gente fala H2? E vocês vão ver daqui para frente eu falando basicamente H2. Porque o hidrogênio ele é altamente reativo, ele nunca está sozinho. Ele se liga a quase tudo na natureza, em especial a ele mesmo, tá? Então a gente tem uma molécula, e para que eu tenha uma molécula de gás hidrogênio, pessoal, eu preciso ter 2 hidrogênios, tá? Então vocês vão ver muito eu falando de H2, tá? Mas são 2 átomos de hidrogênio formando uma molécula de gás, tá? E o hidrogênio, essencialmente, ele é um gás, tá? Como eu falei, ele é reativo, ele acaba se ligando a tudo, virando outras substâncias. Mas ele sozinho é um gás, tá? Então, respondendo aí que é o hidrogênio, é um gás, tá? Muito leve. Se você solta ele na sala da sua casa, imediatamente ele vai para o teto, tá bom? O hidrogênio, pessoal, não tem cor. Não tem cor. Então, por que diachos nós dizemos que agora está na moda aí o hidrogênio verde, né? E mais, existem outras cores de hidrogênio? Então, outra provocação aí para vocês. Então, vamos ver essa questão das cores aí, tá? Então, olha lá. O hidrogênio preto, pessoal, é quando eu obtenho o hidrogênio por meio da reforma, da gaseificação do carvão, tá? E se eu não capturo o carbono proveniente dessa operação, dessa reação química, a gente diz que esse hidrogênio é preto. O mesmo vale para a gaseificação do carvão, eu obtenho o hidrogênio da reforma do carvão, mas eu faço a captura do carbono e não deixo que esse carbono vá para a atmosfera, eu tenho o hidrogênio marrom, ok? Se eu faço a reforma do gás natural e não capturo o carbono que resulta dessa operação, dessa reforma, eu tenho hidrogênio cinza, hidrogênio azul. Se eu faço a reforma do gás natural e faço a captura do carbono, tá? Não deixo esse carbono escapar para a atmosfera, eu tenho hidrogênio azul. Vale ressaltar aqui, pessoal, que hoje o hidrogênio que nós usamos na indústria do aço, por exemplo, para fazer o aço, ou para fazer gordura hidrogenada na indústria de alimentos, basicamente são esses dois aqui, tá? O cinza e o azul, ok? Se eu faço a pirólise, né, que é a reforma do metano também, pessoal, eu tenho o hidrogênio ciano, ok? O que é, para vocês terem uma ideia, o que é metano? Qual é a fórmula do metano? CH4, tá bom? Então, o metano é um átomo de carbono com 4 de hidrogênio. Então, o metano, ele é uma substância que tem muito hidrogênio. Então, normalmente, ele é utilizado para a produção de hidrogênio, tá? Então, eu posso fazer reforma dele com captura ou sem captura de carbono, fazendo a pirólise também. O que é isso, pessoal? É aquecer esse gás com vapor de água,
tá? E aí eu consigo fazer com que ele libere os hidrogênios que ele tem para mim, tá bom? Avançando aqui, pessoal, quando eu faço eletrólise da água, usando energia elétrica, e eu quebro a molécula da água, eu tenho, usando energia solar ou eólica, eu tenho o famoso hidrogênio verde, pessoal. Então, está aqui a origem do hidrogênio verde, a eletrólise da água. A água é H2O, né? É um átomo de oxigênio, lembrando lá da química básica, né? É um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, tá bom? E quando eu separo essa molécula, usando energia elétrica, eu estou fazendo eletrólise, tá? E se essa energia elétrica, ela é advinda de energia solar ou de energia eólica, aí eu tenho o hidrogênio verde, tá bom? Que é o tema da nossa conversa hoje, tá? Eu posso fazer reforma também ou gaseificação de biomassa, tá? Eu também vou aquecer a altas temperaturas biomassa, pode ser lenha, pode ser bagaço de cana-de-açúcar, tá? E passar essa biomassa no vapor a altíssima temperatura, eu consigo também separar o hidrogênio, tá? Aí eu tenho o hidrogênio musgo, ok? Quando eu faço eletrólise da água, mas essa energia elétrica é proveniente de uma usina nuclear, eu tenho hidrogênio rosa, tá? E eu tenho o hidrogênio amarelo quando eu faço eletrólise da água usando energia da tomada da minha casa, por exemplo, tá bom? Quando eu uso a energia da rede de uma forma geral, a gente diz que daí esse hidrogênio advindo dessa eletrólise é amarelo, tá? O que é chamado de hidrogênio hoje renovável, tá? Além do hidrogênio verde, ser um highlight aí para a gente guardar, eu tenho um termo que é hidrogênio renovável, tá? Olha lá, ó. Então, o hidrogênio que vem da eletrólise da água, cuja energia elétrica é solar e eólica, ou eu faço gaseificação, reforma de biomassa, eu tenho hidrogênio renovável, tá? E algumas instituições também dizem, aqui no Brasil principalmente, que a nossa matriz elétrica ela é 80% renovável, então quando eu faço eletrólise, eu quebro a molécula da água para obter o hidrogênio, usando a energia da rede, pessoal, algumas entidades também aceitam como hidrogênio renovável a eletrólise com energia elétrica da rede, ok? Os alemães não aceitam, tá? Os alemães que são um dos principais... Por que eu estou falando dos alemães? Porque os alemães são um dos principais promotores do hidrogênio como vetor energético e descarbonização no mundo, tá? Então, eles são um stakeholder importante. Então, a opinião deles a gente acaba considerando nos nossos estudos, tá bem? O Renato, fica à vontade, o Djalma também, tá? Quando tiver o outro quiz, fiquem à vontade aí para me interromper, tá bom? Ok. Vamos agora no 3, né? Olha lá. Já? Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Nos ajudem aí a responder essa questão aí, ó. Antes da gente começar a avançar aqui na apresentação, ó. Todo mundo vendo aí? Legal, estou começando a responder. Maravilha, acho que está mais fácil, né? Tá muito facinho, viu, Djalma? Vai ficar mais difícil, hein? Vamos começar a complicar aqui. Esse quiz está muito fácil. Maravilha, acho que travou no 23 de novo. Maravilha, pessoal. Então, a maioria aí responderam, né? Como a sociedade pode se beneficiar do hidrogênio? Aí está a resposta correta, o Renato e o Djalma já colocaram. Desenvolvendo um novo modelo de negócio para mitigar a emissão de gases de efeito estufa. Né, pessoal? Então, a grande maioria, todos responderam corretamente. Parabéns aí para a nossa plateia. Pessoal, quando a gente fala em inovação, né, eu faço parte aqui de um instituto de inovação, não é? E quando a gente fala em inovação, pessoal, uma pesquisa da Deloitte, ela diz o seguinte: o que a inovação mais importante para o usuário são
as inovações em modelos de negócio, não necessariamente em produto, tá? Então, falando um pouquinho de inovação, e é isso que nós queremos com o hidrogênio, criar novos modelos de negócio, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente transforma aquela tagzinha que nós temos grudado no para-brisa do nosso carro, que a gente usa para passar sem parar lá na cabine do pedágio, eu começo a utilizá-la para estacionar no shopping, quando eu começo a utilizá-la para pagar um restaurante no drive-thru, isso é um modelo de negócio, pessoal. Tá? Não é uma inovação em produto, e é isso que nós queremos, tá bom? Isso que nós queremos para o hidrogênio, inovar em modelos de negócio, é isso que nós estamos fazendo aqui nesse instituto, vou mostrar isso para vocês mais para frente, tá bom? Então, avançando aqui, vamos falar um pouquinho da eletrólise, tá? Vou tentar explicar aqui da maneira mais didática que eu conseguir, tá, pessoal? Isso aqui é lá do ensino médio. Que é eletrólise? É separar a molécula da água, que eu tenho aqui, ó, a famosa H2O. Eu quero separar esse oxigênio do hidrogênio, porque eu quero esse hidrogênio para eu usar para outras coisas. Então, o oxigênio, que me desculpe, mas eu vou precisar tomar esse hidrogênio dele. Tá? Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso com calor, com vapor a altíssima temperatura, que nós chamamos de reforma, ou posso fazer isso usando eletricidade, pessoal. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês de química de novo, tá? Me perdoe aí, mas vamos ter que ficar voltando lá para a química básica, tá? Então, por que o oxigênio se ligou com 2 hidrogênio? Porque, de acordo com a regra do octeto, todos os átomos eles vão buscar na sua última camada, na camada de valência, na sua última eletrosfera, pessoal, eles vão buscar ter 8 elétrons nessa camada de valência. É a regra do octeto, tá? O oxigênio, ele é altamente reativo também, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 6 elétrons na última camada. Como ele está buscando 8, o que ele faz? Ele traz um hidrogênio, fica com 7. Traz outro hidrogênio, fica com 8, e o oxigênio atende a regra do octeto e os 2 hidrogênios também, tá? E aí eu tenho uma ligação química, uma ligação covalente da química, tá? E agora, pessoal, o que é eletricidade? Ó, aqui eu tenho uma pilha, por exemplo, ó, uma fonte de corrente contínua, que pode ser até mesmo uma pilha, tá? Pode ser um painel fotovoltaico, isso aqui, ó. Que painel fotovoltaico é corrente contínua, tá bom? Se é elétrons que o oxigênio quer, então eu vou pegar os elétrons da corrente elétrica, porque corrente elétrica é elétrons se movimentando, pessoal. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar elétrons aqui, ó, dessa minha fonte, e vou dar esses elétrons para o oxigênio. Fala, toma o oxigênio, toma elétrons aqui para você. Libera para mim, por favor, esse oxigênio. E é isso que nós fazemos, tá? E aí, o hidrogênio, como é um gás, ele sai aqui, ó, nesse tubo, fica aprisionado aqui. Se eu abrir essa válvula aqui, eu tenho oxigênio puro aqui, ok? Então, veja, eu tenho aqui um painel solar, uma bateria de carro, uma bateria 9 volts, tá? Toda a fonte de corrente contínua. Eu tenho eletrodos aqui, ó, de platina, de grafite, o positivo e o negativo. Então, eu vou usar esses eletrodos para fornecer corrente elétrica para o oxigênio, e aí ele fica feliz, libera o hidrogênio para mim, tá? Isso é a famosa eletrólise, pessoal. Tá? Aqui eu tenho uma eletrólise alcalina, né? Essa água aqui, ela não está 100% pura, eu tenho um elemento aqui, um eletrólito que vai fazer a corrente elétrica ficar circulando aqui, tá? E aí liberando elétrons para o oxigênio, ok? E aí, pessoal, eletrólise, eu preciso de energia elétrica para fazer eletrólise, né? Como eu falei, corrente contínua, tá? E aí, ó, vamos começar aqui, deixar um pouquinho mais difícil essa conversa, falar de números. Eu preciso de 58 kWh, tá? Uma casa pequena aí vai gastar 100, uma casa média, uma família de classe média vai gastar 300 kWh, tá?
mas eu preciso de 58 kWh para obter 1 kg de hidrogênio. Agora, 1 kg de hidrogênio é bastante energia, tá, pessoal? Vamos lá, vamos avançar aqui no nosso cálculo. O hidrogênio, em média, ele custa 50 centavos, tá? Aí a conta é simples, o cálculo é simples, 50 centavos vezes 58 kWh, eu vou gastar R$ 29. R$ 29, pessoal, eu ando em alguns veículos, aí já dando um spoiler dos slides lá da frente, eu ando em torno de 200 km, 250 km, tá? Com R$ 29, tá bom? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver como é que tá o chat, não tem pergunta. Então vamos seguir. Fiquem à vontade aí para perguntar, tá, pessoal? Abrir o microfone e perguntar. Vamos lá, deixa eu clicar aqui. Isso, esse processo, pessoal, ele é altamente eficiente. Para vocês terem uma ideia, o motor a combustão dos nossos veículos hoje é 30% de eficiência, tá? É um terço, um terço, um terço. Da energia que a gente tem no nosso veículo, que a gente deposita no tanque, um terço vira movimento na roda, que é o que me interessa, um terço vira gás e um terço vira calor, tá? Então, esse processo é altamente eficiente. Eu já tenho hoje eletrólise e eletrolisadores que fazem, que tem 90% de eficiência, tá? Os australianos, por exemplo, ó, aqui, ó, os australianos já têm um eletrolisador que consome 42 kW para gerar o mesmo 1 kg de hidrogênio, tá? Aí do que depende essa eficiência dessa máquina aí chamada eletrólise, eletrolisador? Alguns termos técnicos aí como a resistência elétrica dos meus eletrodos, a resistência elétrica do meu eletrólito, reações secundárias se a água não for pura, vazamento de gases, se essas válvulas, se esses stoppers que estão ali embaixo não forem hermeticamente fechados, ou se eu não tiver aperto suficiente no meu eletrolisador, tá? Perdas por transporte, aí entra os condutores, tá? Então, aqui falamos um pouquinho sobre eletrolisador, sobre eletrólise que dá origem ao eletrolisador, é o famoso gerador de hidrogênio, tá, pessoal? Bom, obtive o hidrogênio, nesse caso aqui, ó, hidrogênio verde. E agora? Obtive o hidrogênio. E para que serve isso, pelo amor de Deus, né? Por que isso virou modinha? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta no chat. Ok. 50 perguntou aqui, 50 kWh. Não é por mês, não. Se eu deixar o eletrolisador funcionando 1 hora, ele vai gastar 50 kW, tá? E se eu deixar ele funcionando 10 horas, eu vou gastar 580 kWh, tá? Respondendo o chat aqui. Tá, obtive o hidrogênio. E agora? Para que serve isso? Vamos lá. Eu posso usar para eletromobilidade, pessoal. Eu posso usar na mobilidade, seja de um veículo leve, seja de um caminhão, seja dos heavy users, como algumas pessoas denominam, que são trens e navios, tá? Ou seja, hidrogênio vai para mobilidade. Eu posso usar como insumos na indústria, essa molécula aí. Alguém sabe, pessoal? Alguém sabe do que é essa molécula aí? NH3? Não? Então vamos lá. Isso aí é amônia, pessoal. Amônia é um insumo importante para a indústria, em especial para a indústria de fertilizantes. É um dos elementos principais da indústria de fertilizante, tá? O hidrogênio, olha lá, o hidrogênio é fundamental para produzir fertilizantes, ó. Eu uso muito hidrogênio para produzir amônia, que por consequência vai produzir fertilizante, tá? Eu posso ter o hidrogênio e gerar eletricidade. Olha que interessante, pessoal. A eletrólise, o hidrogênio, eu posso usar a eletricidade para obter hidrogênio, fazendo a eletrólise da água, quebrando a molécula da água, mas uma vez que eu tenho o hidrogênio armazenado, eu posso transformá-lo em eletricidade de novo. Tá? E isso não é novo. As naves Apollo, por exemplo, do projeto Apollo, que foram para a Lua, lá em 1965, quando nasceram as primeiras naves Apollo, elas já usavam tanques de hidrogênio para produzir eletricidade para a nave. Tá? Então, isso é antigo, não é novo. Tá? Vamos lá, temos uma pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta muito boa aqui.
existe alguma vantagem do hidrogênio verde quando versus o hidrogênio branco ou vice-versa? Existe sim. O hidrogênio branco, pessoal, eu não sei se eu cheguei a comentar, ou se o colega já sabia aqui, se o Pedro já sabia. Mas o hidrogênio branco é o hidrogênio natural, é que quando eu furo um poço, por exemplo, atrás de água, atrás de petróleo, atrás de gás natural, e eu encontro o hidrogênio lá puro. Esse é o famoso hidrogênio branco, de forma natural lá, tá? Existe sim, o hidrogênio branco, ele é muito bom, porque ele é barato. Talvez eu tenha que purificá-lo ou secá-lo, mas isso é simples, tá? Então, o hidrogênio branco, que é aquele que eu acho naturalmente na natureza, ele é muito bom, é maravilhoso quando a gente acha, porque ele é barato. O hidrogênio verde tem um custo, né? Eu preciso da energia elétrica para gerar o hidrogênio verde, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui também. Vale mais a pena ter um eletrolisador local em um posto de abastecimento e não gastar no transporte, ou ter um eletrolisador centralizado? Aí, pessoal, essa discussão ela ainda está acontecendo, mas, por enquanto, vale a pena ter eletrolisadores descentralizados, porque a compressão e o transporte são extremamente caros do hidrogênio, tá? Porque para transportá-lo eu ainda preciso comprimi-lo, e isso gasta também muita energia, tá bom? Então, seguindo aqui, eu posso usar o hidrogênio na minha casa, obviamente, tanto para gerar calor, quanto para gerar eletricidade, tá? Então, o hidrogênio é um importante insumo para esses 4 tópicos aí, ó: mobilidade, residência, geração de eletricidade e insumo para a indústria, tá? Eu posso usar ele numa aciaria para oxidar, né? Para tirar o oxigênio do ferro para fazer ferro gusa, ou para produzir gordura hidrogenada, como eu citei lá no início, tá? E aí, pessoal, aqui tem um detalhe interessante que eu gostaria de comentar, ó. Vou destacar este ponto aqui, ó. Esse dispositivo aqui é uma célula combustível, uma fuel cell, tá? Isso aqui serve para transformar de novo o hidrogênio em eletricidade, tá? Então, vamos lá, o eletrolisador pega eletricidade e gera hidrogênio, célula combustível pega o hidrogênio, gera eletricidade, tá? Por exemplo, dentro desse veículo aqui, ó, eu tenho que ter o tanque de hidrogênio e eu tenho que ter a célula combustível, a fuel cell, tá? E aí, eu gerei eletricidade e vou mandar para um motor elétrico que está aqui na roda. Aí ele passa a ser um veículo elétrico, tá? Só que em vez de grandes baterias, eu tenho hidrogênio, ok? Então, aqui deixa eu explicar um pouquinho para vocês só da célula combustível. Então, veja, eu estou injetando aqui, ó, hidrogênio, o oxigênio do ar, ok? Oxigênio do ar. Esse hidrogênio, ele libera o seu elétron aqui, o elétron que vira corrente elétrica nesse fio, nesse condutor, aciona essa carga, volta para cá, todo mundo se combina e eu tenho vapor de água do outro lado. Tá? Então, o eletrolisador, repetindo, pega a água, transforma em hidrogênio, a célula combustível pega hidrogênio e o oxigênio do ar mesmo e transforma em vapor de água e, por consequência, eu tenho um elétron circulando aqui, ó, que me gera eletricidade, tá? Perguntas aqui no chat. Custo de R$29, não considera, tá? Não considera estocagem, logística, não considera. Não considerei o preço da água também, tá? Nem o OIM, tá? Por um simples motivo, pessoal. Tá muito difícil estimar esses custos, tá? A gente só tem aplicações do hidrogênio fora do país, tá? E lá a eletricidade é diferente, o custo é diferente, a matriz energética é diferente. Então, aqui no Brasil, nós ainda não temos condições de dizer qual é exatamente o custo do hidrogênio. O custo do hidrogênio nós chamamos de LCOH, que é o custo nivelado do hidrogênio,
tá? Esse custo nivelado do hidrogênio, que considera a logística, OIM, né, que é operação e manutenção, depreciação, o custo do capital, tá muito difícil estimar isso aqui no Brasil, tá? Nós vamos precisar colocar esses equipamentos para funcionar, para conseguir dados e estimar isso. Inclusive, nossos projetos de inovação aqui no Instituto Senai é para levantar esses dados, ok? Porque nós só temos dados de fora do país, da China e da Alemanha em especial, tá? Como está essa tecnologia de queima para veículo? Será mais eficiente que a fuel cell, que é a célula combustível? A combustão também é uma grande polêmica, mas a combustão nunca vai ser mais eficiente que a conversão química, tá? A queima de qualquer coisa nunca será mais eficiente que a eletroquímica, tá? Então, usar fuel cell é melhor do que queimar. Só que aí tem um detalhe, o custo de uma célula combustível, da logística, como a gente comentou, ainda está muito alto. Então, tem iniciativa, sim, para motores a combustão de hidrogênio, tá? Repetindo, célula combustível sempre tem uma eficiência maior do que queima, mas tem sim iniciativas para queimar o hidrogênio, para fazer motores a combustão de hidrogênio, porque a tecnologia da fuel cell ainda está muito cara. Vou citar uma empresa aqui, a Mercedes, sim, está considerando motores de caminhões de combustão a hidrogênio, tá? Célula combustível em um veículo pode gerar eletricidade para o motor elétrico diretamente. Poderia ser compartilhado com bateria para armazenar adicional e economizar hidrogênio? Então, esse balanço não funciona, né? Você não consegue. É igual você pegar um painel... essa pergunta é mais ou menos assim. Eu pegar um painel solar para ligar uma lâmpada. E essa lâmpada alimenta o painel solar. Entenderam? Então, esse balanço não funciona, tá? Não dá certo. Em resumo, ainda não é possível dizer que o uso do hidrogênio é economicamente viável, por exemplo, como combustão para veículos, correto? Excelente pergunta. Vou até repetir aqui, ó. Em resumo, ainda não é possível dizer que o uso do hidrogênio é economicamente viável, por exemplo, como combustível para veículos, correto? Sim, é correto afirmar isso. Eu não posso dizer que ele é totalmente viável, não, tá? Eu vou falar uma análise da Raizen. A Raizen fez uma avaliação, ela desaconselhou o hidrogênio para a eletromobilidade em veículos leves. Ela considerou possivelmente para heavy users e ela sugere para a geração de energia térmica para a indústria, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas, pessoal, nós também vamos comentar sobre a escala. A escala a escala da evolução tecnológica e a escala da produção em massa é algo extremamente poderoso. Então, o hidrogênio em pouquíssimo tempo, sim, ele pode ser viável para a eletromobilidade leve, tá? Atualmente, isso não é recomendado, mas rapidamente ele pode ser. Por isso que a gente fala tanto em hidrogênio, porque conforme a escala de produção e a escala da evolução tecnológica, a gente sabe que ela é exponencial, ela se desenvolve, sim, a gente pode ter o hidrogênio em todas essas aplicações aqui, de uma forma totalmente viável, tá? Seguindo aqui, pessoal. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo de tecnologias de célula combustível, ó. Hoje, as mais promissoras são a PEM, que é a Proton Exchange Membrane, que é a membrana condutora de prótons. Então, a célula combustível PEM, a célula combustível alcalina e a dióxido sólido, tá? São as mais promissoras, tá? Mas estão surgindo outras. Então, a escala da evolução tecnológica, ela pode nos surpreender, tá? E olha a eficiência, né? Eu tenho eficiência aqui de 50%, eu já tenho de 60% a 70%, alcalina 62%, dióxido sólido 60%, tá? Frente ao motor de combustão, por exemplo, que é 30%, tá? Então, por isso também que a gente deve insistir na questão do hidrogênio, tá?
Olha aí uma célula combustível, pessoal. Para quem nunca viu uma célula combustível, essa é uma foto de uma célula combustível da Schaeffler, se eu não me engano. Isso daí, essa daí nós vimos lá na Alemanha, tá? Aqui tem uma pergunta interessante também do Carlos, que ele diz assim: faz sentido, em termos de custo e sustentabilidade, o experimento da USP? Isso aqui é uma joint venture da USP, Raizen, acho que não é nem a Raizen, acho que é a própria Shell e Toyota, com a Hytron também, tá? Que usa o etanol sendo reformado dentro do veículo para que eu obtenha-se o hidrogênio e aí eu aplico na fuel cell e no motor elétrico. Então, eu tenho um veículo elétrico, mas abastecido com etanol. Aí eu transformo o etanol em hidrogênio, aplico na fuel cell, a fuel cell gera eletricidade, a eletricidade toca o motor elétrico. Faz sim, faz muito sentido, de custo inclusive, mas os alemães gostam dessa abordagem, tá? Eles até sugerem, eles gostam muito do nosso etanol aqui, tá? E a USP, junto com a Toyota, junto com a Shell, estão investindo nessa pesquisa, tá? Faz sentido, sim, do ponto de vista de custo. Ah, mas aí eu tenho a reforma do etanol, vai liberar para a atmosfera CO2. Ok, mas a cana, quando está crescendo lá, ela absorve, a gente faz esse balanço, né? Essa compensação do CO2. Então, a cana, ao crescer, ela absorve esse CO2, tá? Faz sentido, está em teste. Para eletromobilidade leve, inclusive, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do armazenamento e transporte. Aqui eu tenho a estrutura que a gente gosta muito, né? Um container aqui com eletrolisador, fazendo a eletrólise da água aqui dentro, armazenando aqui localmente. Isso aqui, essa planta aqui, ó, que eu tô com um apontador aí, pode estar dentro de uma indústria. Eu posso ter aqui o hidrogênio canalizado, tá? Encanado, como é o gás natural hoje, tá? Ele pode estar em caminhões, sendo transportado em caminhões, né? Mesmo em navios, tá? De forma criogênica aqui. Que o problema de você transformar o hidrogênio em líquido é que a pressão não basta. Para outros gases, se você só comprime, ele já se torna líquido. O hidrogênio, além da pressão, você precisa baixar a temperatura. Não se consegue ter hidrogênio líquido só com compressão, tá? Eu preciso ter uma temperatura muito baixa, tá? Menos 250 graus, tá? Menos 230 graus, dependendo da pressão, ok? Aqui também é uma outra forma de termos o hidrogênio armazenado aqui em tubos menores, tá? Agora, para armazenar o hidrogênio, o que acontece, pessoal? Ele em volume, ele é muito leve. Então, 1 metro cúbico de gás natural, por exemplo, eu tenho bastante energia em 1 metro cúbico de gás natural. Mas 1 metro cúbico de hidrogênio tem pouquinho átomo de hidrogênio. Lembra que ele é muito pequenininho? A molécula H2 ela é muito pequena. Então, se eu pegar 1 metro cúbico de gás de hidrogênio, normal metro cúbico, eu tenho pouquíssimo hidrogênio lá, tá? Então, eu preciso pegar esse 1 metro cúbico e ficar comprimindo, enchendo de hidrogênio, empurrando hidrogênio lá, tá? Então, para eu ter energia suficiente, eu preciso comprimir a 300 bar, 700 bar, são pressões muito altas. E a gente sabe que comprimir a essas pressões custa muito caro, eu preciso de muita energia elétrica para isso, tá? Agora, em um normal metro cúbico de gás natural, que é essencialmente metano, a temperatura atmosférica, em CNTP, eu já tenho bastante energia, tá? O hidrogênio é poderosíssimo como vetor energético. O PCI dele, quando eu falo em massa, ele é 3 vezes mais poderoso que o gás natural. Só que em volume, não. Tá? Então, em massa, se eu pegar 1 quilo de hidrogênio, olha só essa comparação.
Aí, voltando a falar de química, né, pessoal? Química e física. Se eu pegar 1 quilo de hidrogênio e 1 quilo de metano, que é essencialmente gás natural, 1 quilo de metano, o hidrogênio é 3 vezes mais poderoso. Tá? Ele é muito poderoso. O PCI de 1 quilo de hidrogênio é 3 vezes maior do que o PCI de 1 quilo de metano. Agora, um normal metro cúbico de hidrogênio é 3 vezes menor do que, o poder calorífico é 3 vezes menor do que um normal metro cúbico de metano. Porque eu tenho pouca molécula lá. Então, para valer a pena, eu preciso comprimir a altas temperaturas. Tá? Então, esses são termos mais técnicos aí, mas é importante falar para vocês, tá? Vamos lá. E vamos falar aqui agora que a gente já sabe o que é o hidrogênio, já sabe quais são as cores, já sabe onde eu uso, já sabe o que é um eletrolisador, uma fuel cell. Vamos falar por que o hidrogênio veio parar nessa conversa aqui, todo mundo falando de hidrogênio, tá? Já existem empresas brasileiras especializadas em transporte de hidrogênio. Aqui eu preciso dividir, eu preciso fatiar, slice the monkey, né? Eu preciso fatiar essa pergunta. Sim, posso dizer que sim, a IBG já transporta hidrogênio, a Wright Martin já transporta hidrogênio, tá? Mas quando eu falo do hidrogênio sendo transportado assim in loco, lá dentro de uma planta industrial, por exemplo, aí a gente ainda precisa evoluir, tá? Então o hidrogênio, ele ataca o aço, tem que ser aço inox, ele fragiliza metais, válvulas de metano, por exemplo, não servem para o transporte do hidrogênio, ele vaza com maior facilidade. De novo, lembra que a molécula do hidrogênio é muito pequenininha? Então ela vaza. Onde o gás natural não vaza, o hidrogênio vaza. Ele fragiliza metais, ele corrói metais, tá? Então isso a gente ainda está aprendendo. Quer ver um outro exemplo? Nós não temos queimadores no Brasil. Então aquele queimador de uma caldeira que está queimando gás natural para transformar água em vapor para usar na indústria, nós não temos esse queimador para hidrogênio no Brasil, tá? Lá fora existe, aqui dentro não. Então, isso é um projeto que nós estamos trabalhando também, porque nós vamos precisar de queimadores a hidrogênio, tá? Então, em termos, a gente ainda precisa evoluir muito a nossa indústria, tá? Nós vamos ter indústria que desenvolva os cilindros aqui, né, para armazenar esse hidrogênio, porque são cilindros poliméricos, tá? São cilindros poliméricos, não tem metal. Ele basicamente fibra de carbono e Kevlar, tá? Voltando aqui para a apresentação, pessoal, por que o hidrogênio veio parar nessa conversa? Por que ele se tornou tão famoso nesse momento? Eu vou citar 3 ondas que levaram ao hidrogênio a essa fama, tá? A primeira onda é a crise energética do petróleo, tá? O petróleo hoje ele é caro. A gente sente isso no posto de gasolina, né? Como que a gente aceita, ou que a gente normaliza, não vou dizer nem aceita, porque a gente tem que aceitar, mas a gente não pode normalizar que um litro de gasolina custe 6, 7 reais. É pouca energia para esse custo, tá? Mas o petróleo, e uma culpa disso é o preço do petróleo, tá, pessoal? Olha aqui, ó, ele está alto, tá? Aqui, ó, esse pico aqui, ó, 1973, Guerra do Yom Kippur. Então, aqui eu tenho simplesmente 16 países combatendo contra Israel aqui, ó, 1973. Ou seja, praticamente todos os estados produtores de petróleo estavam em guerra aqui, ó. Opa, tive um pico aqui. Mas olha quanto era o petróleo antes, ó. Olha aqui, pessoal, custava 10 dólares. Custava 15 dólares. 1970, o petróleo custava 15 dólares o barril. Sobe aqui com a Guerra do Yom Kippur. Tem uma disparada absurda aqui com a Revolução Islâmica no Irã, né? Ataques, afundamentos de petroleiro no Estreito de Hormuz, tá? Aqui, ó, Revolução Islâmica. Agora, essa rampa de subida aqui, ela não tem justificativa, né? A não ser a demanda. Tá? A demanda por energia vem subindo, tá? E aí o preço do petróleo acompanha. Nossa sorte é que ainda a produção acompanha junto, mas o preço sobe, tá? Então, isso é uma primeira onda que nos leva a buscar um novo combustível, tão poderoso quanto o petróleo,
tá? E assim é o hidrogênio. A segunda onda que traz o hidrogênio até esse momento são esses milestones aqui, ó, esses milestones nessa linha do tempo, tá? Começa aqui com a Rio 92, tá? Que culmina aqui, ó, com a COP de Paris em 2015. Tá? E aqui a gente tem o Acordo de Paris, ó, nós temos o Acordo Climático de Paris, que vem sendo ano a ano renovado em toda COP, né? A Conference of the Parties, né? Do IPCC da ONU. Então, ano a ano, COP a COP, o Acordo de Paris vem sendo renovado. E é nas COPs, pessoal, que os países apresentam as suas NDCs, né? As suas contribuições para o clima, tá? São as suas contribuições nacionais, contribuições nacionais determinadas, as suas NDCs. Tá? O Brasil apresenta algumas lá do que ele vai fazer para mitigar as mudanças climáticas, tá? Então, essa segunda onda é a mudança climática. Tá? Aqui, ainda falando da segunda onda, olha, em 2003, pessoal, teve essa fala do George Bush no discurso da União em 28 de janeiro de 2003. Então, lá ele falava de hidrogênio. Então, lá eles estavam destinando bilhões de dólares aí, ó, para as pesquisas com hidrogênio. O que culminou, por exemplo, num evento importantíssimo do final de 2022, que eu vou comentar mais para frente. Mas lá ele falou que o primeiro carro a ser dirigido por uma criança que está nascendo hoje será movido a hidrogênio, né? Sem poluição, movido a hidrogênio, tá? Qual é o resultado disso, pessoal? Os Luiz? resultados disso? Pois não. Opa, antes dos resultados, acho que a gente pode colocar um outro quiz agora, não? Opa, vamos lá. Vamos Vamos lá, acordar hein? o pessoal aí. Pedro, vamos lá. E aí, pessoal? Como o hidrogênio pode beneficiar a eletromobilidade? Maravilha. 19, 20 respostas. Legal. 21. Como o hidrogênio pode beneficiar a eletromobilidade? Acho que travou aí no 21, né? Acho que a gente pode fechar, né? Isso. Fechando aí as respostas, pessoal. Tá aí, ó. Pode proporcionar um veículo sem emissões de CO2. Tá? Pode proporcionar. Essa é a grande sacada do hidrogênio. Tá? E aí, pessoal, quando a gente fala em mudanças climáticas, o hidrogênio faz todo sentido para a mobilidade, tá? Bom, vamos lá. Avançando aqui, sem perguntas no chat. Vamos lá. Quais foram os resultados disso, né, pessoal? Eu tenho veículos já de algumas montadoras que já rodam a hidrogênio, tá? Aqui falando em eletromobilidade leve, tá, pessoal? Toyota Mirai, né? Ele já roda fora do Brasil, ele roda na Alemanha, nos Estados Unidos tem Mirai. Na Alemanha, eu vi esse carro aqui, o X35, rodando lá, tá? Não era demonstração, não era exposição, era veículo na rua mesmo, tá? Hidrogênio. Alemanha, você roda a Alemanha inteira com um carro hidrogênio, tá? Esse carro da Honda eu ainda não vi. O Nexo da Hyundai já está no Brasil e a Hyundai já tem um roadmap aí para colocar esse carro no mercado. Ainda que seja da planta de Piracicaba para o escritório da Hyundai em São Paulo, mas já tem um roadmap aí para levar, para ter o Nexo rodando aqui no Brasil a hidrogênio, tá, pessoal? E aí a gente vai voltar a falar da escala, né? Mas olha lá, a Boeing já tem lá um test bed com um veículo elétrico movido a hidrogênio, tá? Então ele tem aquela tríade, né? Tanque de hidrogênio, fuel cell, né? Célula combustível e o motor elétrico, tá? Depois nós temos os heavy users, já tem navios rodando, tá?
com essa tríade também. Então, eu tenho aqui, ó, tá pequenininho para ler, mas eu vou mostrar aqui, ó, tanques de hidrogênio, célula combustível, motor elétrico, tá? Luiz, só Eu um tenho... detalhezinho aqui, o Matheus estava já tentando fazer uma pergunta, não sei se você... Ah, pode fazer, pode abrir o microfone, perdão. Imagina. Boa noite, Luiz. A Boa dúvida que noite, eu tenho Matheus. é se os carros movidos a hidrogênio também dependem do cobre igual os carros elétricos para montar os motores. Desculpa, Matheus, pergunta de novo, perdão. Se o carro movido a hidrogênio também é dependente de cobre para ser montado. Porque eu pergunto porque carro elétrico, eu ouvi dizer nas notícias que os carros elétricos vão depender muito de cobre para serem montados. Então, aqui na América do Sul tem bastante cobre, então eu não sei se teria a ver ou não. Matheus, ele vai precisar de cobre. Porque Entendi. ele continua sendo um carro elétrico, né? Então, o cobre ainda vai ser indispensável, tá? Tá bom. Qual é a vantagem do carro a hidrogênio em relação ao elétrico, por exemplo, tá? Que também tem, falando aí em emissões, tá, pessoal? Falando aqui nessa segunda onda que é mudanças climáticas. O pack de baterias é muito, muito menor, infinitamente menor, tá? Tem uma outra pergunta no chat aqui. Quando se fala de hidrogênio verde, precisa ter o custo de $1,50. É só de produção, sem o custo de distribuição? Sim. Esse custo de distribuição a gente não consegue inferir por conta das pressões que você vai aplicar, porque assim, você pode abastecer esses 4 veículos que estão aqui na tela, você pode abastecer com 300 bar, você pode abastecer com 400, com 500, com 600, com 700, tá? Então, isso implica no valor da distribuição, tá bom? E implica no valor também que o hidrogênio vai ter, ok? Tá bom, pessoal? E agora, o hidrogênio, aqui eu estou imaginando que você esteja falando do quilo, né? O quilo do hidrogênio é 1,50, o dólar é 1,50 dólares. Putz, é maravilhoso, hein? A gente hoje está em torno de 2, 3 dólares, tá? Considerando apenas o custo de produção, sem considerar também depreciação e o custo do CAPEX, tá? Ou seja, afundando o CAPEX, tá? Vamos lá. Aqui a gente viu na Alemanha também trens rodando lá no Parque Industrial da Hearst. Nós vimos bastante trem rodando a hidrogênio lá, tá? Com uma pressão relativamente baixa, que é 200 bar. Ou seja, aí o hidrogênio fica mais barato. Bom, então dentro do Parque Industrial Hearst, lá em Frankfurt, a gente viu todos os trens lá rodando a hidrogênio, 200 bar, com autonomia de 300 quilômetros, que quase atravessa a Alemanha, né? Então, é uma realidade lá que está em testes também, tá? Então, para navios e trens faz mais sentido do que para mobilidade leve agora, tá? Só que tem um detalhe, aqui eu mostrei o avião para vocês, né? Mas a questão do avião está se discutindo o SAF, que é o Sustainable Aircraft Fuel, ou seja, o combustível sustentado de avião. Então, eu vou pegar o hidrogênio para gerar metanol para desenvolver combustível para aviação. Aí eu vou queimar no motor normal, tá? Ele emite menos, tá? Então o SAF está vindo aí. Vamos lá. Tá, mais um impacto aí, um impacto do H2V, do Green Hydrogen na sociedade, tá? Vamos falar aqui do Mirai. Ainda tá caro, a gente sabe disso, tá? Mas a gente não pode desconsiderar aí o poder da escala, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer conta aqui agora, ó. Eu estou trazendo aqui para vocês o recorde de autonomia do Mirai, ó. Ele andou na Califórnia, ele saiu do sul da Califórnia e ele andou 1.360 quilômetros. Então ele foi em direção a São Francisco, tá? Ele andou 1.360 quilômetros, ele consumiu para isso 5,65 quilos de hidrogênio. Isso, de hidrogênio. 5,65 quilos de H2. Ok?
Se for aqui no Brasil, que eu não tenho os dados de lá, mas se for aqui no Brasil, eu vou gastar 328 kWh, eu vou consumir da minha casa, da minha empresa, da minha rede, 328 kWh para produzir esses 5,65 kg de hidrogênio, tá? Lembrando lá da conta que eu mostrei no eletrolisador, são 58 kWh por quilo, tá? Lembrando também que a Austrália já desenvolveu um eletrolisador de 42 kWh por quilo. Mas tudo bem, aqui, ó, para produzir, para o Mirai andar 1.360 quilômetros, ele vai precisar de 328 kWh, uma média aí de 50 centavos do Mercado Livre na indústria ou na minha casa, 50 centavos o quilowatt-hora, eu vou gastar R$164 para andar 1.360 quilômetros. Ok? Tá, agora se eu pegar o meu carro, tomando como base aqui o meu Poisé aqui, para andar 1.360 quilômetros, eu vou usar 124 litros de etanol, a R$3,50 o litro, eu vou gastar 432. Ok? Ou seja, eu vou consumir aí, vamos arredondar, vai, 3 vezes menos. Por esta conta aqui, pessoal, que é uma conta rasa, tá? Não é o LCOH, não é o custo nivelado do hidrogênio. Tá? Não é. Mas por esta conta, faz sentido eu ter desenvolvimento na área do hidrogênio. Ainda que seja para os heavy users. Tá? Sem falar que aqui, e aí pode abrir o microfone, pode mandar no chat, aqui eu tenho uma vantagem sensacional aqui em rodar com o Mirai, né? Em rodar com o Mirai não, mas com um veículo a hidrogênio. Qual é mesmo, pessoal? Produz água, é. Não gerar CO2, não é isso? Isso. Perfeito, perfeito. Então, O que vai sair no escapamento do Mirai aqui, pessoal, é vapor de água. Tá? Então, por essa conta aqui, repito, é uma conta rasa, não é o LCOH, o custo nivelado, né, do hidrogênio, mas vale a pena eu continuar com o desenvolvimento do hidrogênio, tá? E principalmente quando eu falo da segunda onda, pessoal, ó, mudança climática, tá? Vamos lá, seguindo aqui, eu tenho a terceira onda que faz com que o hidrogênio chegue até onde ele chegou aqui e se torne essa moda que nós estamos vendo agora, tá? Que a terceira onda, pessoal, é o advento das energias renováveis, é o barateamento das energias renováveis, tá? Energia renovável, pessoal, vou dar um exemplo básico aqui, tá? Falando de novo em escala, por que a gente não deve subestimar o hidrogênio, mesmo que agora ele esteja com um valor alto? Sabe quanto era o custo em dólar do quilowatt-hora, do quilowatt-pico de energia solar aqui no Brasil? Alguém sabe? Abre o microfone e fala, sem medo de ser feliz. Ninguém? Então eu vou falar. $1.000. Sabe quanto está hoje? $500. Então, é isso que aconteceu com a energia solar, que aconteceu com a energia eólica, nós queremos que aconteça com o hidrogênio. Tá? A escala é muito poderosa, pessoal. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Alguém sabe quanto custava? Isso tem uma história, depois eu conto para vocês, mas tem uma história do porquê que eu sei disso. Mas alguém sabe quanto custava uma televisão de tela plana de 42 polegadas no ano 2000, em 1999, para ser mais preciso? Alguém dá um chute aí. Quanto custava uma TV de tela plana, 42 polegadas, quando a gente ainda discutia se ia ser plasma, não é? Se ia ser LCD. R$30.000, R$5.000. Quem chutou R$30.000 acertou, quase acertou. Custava R$25.000. Eu sei disso porque teve uma ação lá na cidade que eu morava, lá contra uma rede famosa aí de varejo, porque ela colocou 2.500 e na verdade era R$25.000. Aí foi para a justiça e obviamente isso virou notícia na televisão, tá? Sabe quanto, agora a pergunta, sabe quanto corrigido vale esse R$25.000? Valor presente desse R$25.000 hoje
de 25 anos, corrige pela inflação, pessoal, R$ 25 mil até hoje. Sabe quanto dá isso? Pega a calculadora 12C aí. R$ 113 mil, pessoal. Eu pergunto para a nossa plateia aí, quem pagaria R$ 113 mil numa TV de tela plana? Na época a gente estava discutindo se ia ser plasma ou LCD, né? Eu definitivamente não pagaria R$ 113 mil numa televisão de tela plana, tá? No entanto, quanto ela custa hoje? R$ 2 mil, pessoal. O telefone celular para veículo, quando ele nasceu, ele custava $45 mil e pesava 10 quilos. Hoje custa R$ 900, uma capacidade de processamento absurda, e a gente tem o telefone que a gente conhece. Tá? Então, jamais a gente pode subestimar a escala, o poder da escala, do desenvolvimento tecnológico e da escala de produção. Tá? A indústria metalmecânica pode beneficiar a indústria metalmecânica no transporte de compósito de alta resistência para armazenamento. Aqui o Brasil precisa de alto valor agregado. Concordo. Inclusive, tem uma técnica de armazenar hidrogênio que usa metal. Então, em vez de você ter um cilindro oco, e você enche ele de gás, ele tem um metal lá dentro, ele tem uma esponja lá dentro. E o hidrogênio se liga nessa esponja, tá? Então, isso é uma técnica, aí nós estamos falando de metais nobres, estamos falando de ligas de alto valor, tá? Pode sim, e a gente precisa desenvolver, é missão do Senai, do nosso instituto, desenvolver essa cadeia industrial do hidrogênio. Que cadeia eu estou me referindo? A de armazenamento, a do novo tipo de compressor, a do novo tanque de armazenamento à base de compósito, tá? A do próprio eletrolisador e da célula combustível, tá? Ok? Seguindo aqui, pessoal, olha esse gráfico aqui, vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho nessa linha verde, está aqui, ó, produção de energia elétrica por solar fotovoltaica, ó. Ou seja, aqui é das 6 às 18, tá? Eu tenho, na linha vermelha, eu tenho a produção de energia elétrica durante o dia da energia eólica, dos cataventos, né? E aqui, nessa linha roxa, eu tenho a produção de hidrogênio, ó. Tá? Reparem aqui que eu posso ter produção de hidrogênio ao longo de todo o dia, aqui só produzindo energia, hidrogênio verde, na veia, só da solar fotovoltaica e da eólica, tá? E aqui, pessoal, veja que eu produzo hidrogênio durante todo o dia, ao contrário da solar, por exemplo, né? E ao contrário da própria do vento, tá? Que às vezes eu não tenho vento, mas aqui sim, ó, eu estou produzindo hidrogênio e eu posso, inclusive, armazená-lo, se eu não tiver consumo durante a madrugada, olha só, né? Daqui, desse ponto até aqui, ó. Tá bom? Se eu tiver vento de madrugada, obviamente eu não vou ter tanto consumo, mas eu posso armazená-lo. Então, o hidrogênio é um excelente parceiro para solar e para eólica. Então, essa é a terceira onda que nos trouxe até aqui com o hidrogênio, tá? Pessoal, aí falando um pouquinho aqui sobre as iniciativas do Senai, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora o nosso laboratório. Ele é o único do estado e é um dos 6 no Brasil de laboratórios educacionais, ou seja, para treinar essa nova mão de obra para essa economia do hidrogênio, tá? Ele não tem som mesmo, tá, pessoal? Então aqui, ó, tem o painel solar gerando energia elétrica, tá? Para abastecer o meu laboratório e eu consegui, de fato, mostrar para os alunos como é a geração do hidrogênio verde, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é um desmineralizador, tá? Essa peça aqui é um desmineralizador. Aqui eu tenho um eletrolisador pequenininho, kits didáticos, vocês estão vendo o meu laser aí, né? São kits didáticos, uma fio cell pequenininha ali, tá? Aqui uma aplicação, esse tubinho aqui é hidrogênio, ó. Eu tenho um carrinho controle remoto aqui é hidrogênio, para simular a aplicação na eletromobilidade para os alunos. Esse equipamento amarelinho ali é um detector de hidrogênio, tá? Para a segurança dos alunos. Esse aqui é um kit de energias renováveis, para eu mostrar para os alunos como eu gero energia. Esse equipamento aqui o sol, né? Simulando o sol num painel solar. Aqui eu tenho como o hidrogênio se insere na rede elétrica, tá?
Então, estou gerando energia aqui a partir do hidrogênio, combinando com a energia da rede, combinando com a energia de bateria. Então, eu estou fazendo um mix aqui de geração, tá? Então, esse é o único laboratório didático de hidrogênio no estado de São Paulo, tá? E um dos 6 do Brasil. Ok? Então, a gente já está preparado, o Senai, como instituição, para treinar a mão de obra para essa economia do hidrogênio, tá? E uma outra frente importante, e aí falando do instituto, do qual eu faço parte, é a questão da inovação, tá? Então, aqui nós já estamos participando lá da chamada da ExxonMobil, tá? É uma petroleira, chama atenção esse fato, que já está interessada nessa energia limpa aí, que é o hidrogênio. Deixa eu ler as perguntas do chat aqui, tá, pessoal? Existe algum efeito colateral ao meio ambiente ao uso de automóveis movidos a H2, tipo aumento da umidade do ar? Não, não tem esse estudo, tá? Mas acredito que não, porque esse vapor de água, ele vai condensar e vai virar água novamente, tá? Que eu vou usar para eletrolizar, inclusive, tá? O uso de baterias no armazenamento de energia elétrica nos períodos fora de ponta não deve ser mais barato que o H2? Nesse momento, sim. Nesse momento, você tem razão. O BESS, que é o Battery Energy Storage System, que é o armazenamento em baterias, nós chamamos de BESS, o BESS hoje está barateando, tá? Esperamos que o hidrogênio também barateie. Esse Senai que eu estou mostrando aqui é de Indaiatuba, tá? É um Senai de referência na área de H2, tá? Na área de hidrogênio. Então, aí uma outra frente do Senai é a inovação, tá? Então, olha quem está com a gente aqui. Então, tem o WEG, com equipamentos elétricos, eu tenho a Satia, que é uma produtora de implementos agrícolas, eu tenho a Weishaupt, que é uma alemã gigante na área de queimadores, tá? E aqui é uma empresa proponente também, a São Paulo Pesquisa e Tecnologia. Nós estamos avançando com eles lá na área de pirólise, queimando hidrogênio para fazer pirólise e não gás natural, tá? Aqui nós estamos avançando com a CTG do Brasil, tá? É a China Three Gorges, China Três Gargantas, tá? É uma gigante da geração de energia da China. Estamos aqui com eles fazendo inovação também, uma usina reversível, um excedente à noite. Eu vou ter que verter energia, verter água, então eu vou usar para produzir hidrogênio, tá? E depois de eu produzir hidrogênio, a gente sabe que eu tenho vários usos para este hidrogênio, como a gente já viu nos slides anteriores, tá? Tem um trabalho aqui promissor com a Energisa de 22 milhões de reais, vai ser submetido agora, tá? E aí é o H2 como vetor energético para redução da pegada de carbono na indústria. Ou seja, ele vai gerar calor na indústria, tá? Essa é a inovação, ok? Em processos de fornos de queima de cerâmica, na indústria ceramista, tá? E aí, pessoal, tem muito desenvolvimento para ser feito, tá? Como o hidrogênio vai se comportar nesse forno, como o queimador vai se comportar, qual é o impacto no produto final, qual é a instrumentação que eu tenho que ter para fazer esse blend de gás natural e hidrogênio. Não tem muita coisa para se desenvolver aqui, tá? Por isso é uma inovação cujo desafio tecnológico são esses que eu citei, tá? O Senai também participa de um programa muito bacana chamado H2 Brasil, que é uma cooperação Brasil-Alemanha, tá? Que treinou profissionais, que promoveu esse laboratório que vocês viram no vídeo, que levou a gente para a Alemanha para conhecer as iniciativas lá, tá? Então, é um programa muito bacana, que culminou agora numa pós-graduação, tá? E aqui é fruto de uma visita nossa na Alemanha, em Hannover, em 2022, quando o hidrogênio explodiu, lá teve um pavilhão de Hannover só para isso. Então, aqui eu tenho um abastecedor de veículo a hidrogênio, para a gente ver como é que é, tá? Agora vamos materializar aqui na nossa cabeça, na nossa mente, tudo que a gente viu, né? Tudo que a gente comentou aqui. O abastecedor a hidrogênio, olha aí um eletrolisador, ó. Esse daí é da MAN, da mesma MAN do grupo Volkswagen, tá? Da MAN Caminhões. Então, esse é um eletrolisador de grande porte da MAN. Por que tanto parafuso assim? Por que um parafuso tão grande? É porque ele é uma stack, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de stack dele, tá? Aqui estão as stacks que vão fazer a eletrolização. Aqui eu posso aumentar as stacks. Esses parafusos são grandes porque a pressão aqui é grande. É entre 50 e 100 bar aqui, ó. Tá? Que eu espremo aqui essas stacks, tá? E dentro vai sair o hidrogênio. Que mais? Aqui eu tenho uma fuel cell automotiva, ó. Pode ser embarcada num veículo, tá? Esse aqui é bacana porque é um eletrolisador portátil, ó. Então, aqui eu tenho um tanque de água, já com um filtro, com o desmineralizador, tá? Essa parte preta aqui, um tanque de água.
Aqui eu tenho um eletrolisador, ó, esse redondinho aqui, ó. Esse aqui é o eletrolisador, um eletrolisador do tipo PEM, membrana de troca de prótons, tá? Esses cabos pretos aqui é o que trazem a corrente contínua para alimentar aqui o eletrolisador para fazer a eletrólise da água. Nesses caninhos aqui, ó, sai hidrogênio. Sai hidrogênio e oxigênio separados. Esse tubinho de inox aqui é um secador, tá? Tira o restante de umidade do hidrogênio, ok? Esse eletrolisador aqui custa 33 mil euros, tá? O que lá na Europa não é nada, né, pessoal? Tá, vamos para um outro impacto na sociedade. Legal? Vamos aqui para um alto-forno agora, que as aciarias estão com os olhos voltados para o hidrogênio, tá? Vamos lá, vamos fazer conta de novo aqui, ó. Para eu produzir 1 quilo de hidrogênio, eu preciso de 58 kWh, como eu comentei. A 15 centavos, se for de uma usina solar fotovoltaica agora, vai baixar o valor do quilowatt-hora, tá? Então, eu vou ter o normal metro cúbico do hidrogênio para eu queimar aqui na minha aciaria, ao invés de eu queimar carvão e gerar CO2 para a atmosfera, eu vou queimar hidrogênio, tá, pessoal? E lembrem-se que o resultado da queima do hidrogênio é vapor de água. Então, olha lá, eu vou ter a R$ 2,38 o normal metro cúbico de hidrogênio, equivalente, tá? A conta é mais complicada que isso, mas aqui eu estou simplificando. Já o normal metro cúbico do gás natural custa R$ 5,00, ó. Tá? Então, este cálculo aqui, de novo, não é o LCOH, mas este cálculo aqui, levando em consideração principalmente o principal insumo para produzir hidrogênio, qual é? Eletricidade. Então, eu considerando aqui o custo do principal insumo, ó, vindo de uma fonte solar fotovoltaica, eu tenho que o normal metro cúbico do hidrogênio vai custar menos da metade do que o gás natural. Ok? Legal. Se o hidrogênio é assim tão bacana, né, eu consigo rodar com o Mirai lá, gastando 1/3 do que eu gasto no meu carro a etanol e poluindo zero, ou na indústria ele custa metade do gás natural, que é poluente, que é fóssil, por que eu não uso o hidrogênio em tudo quanto é lugar, então? É isso que nós estamos tentando, tá? Mas quais são as barreiras? Primeiro, o custo da tecnologia. Um eletrolisador custa dezenas de milhões de reais, tá? Um eletrolisador de 1 megawatt, que supre aí uma fábrica média, vamos citar assim, ele substitui o gás natural, uma fábrica média cerâmica, uma indústria de alimentos grande. 1 mega substitui o gás natural numa indústria de alimentos grande, tá? Ele vai custar em torno de 10 milhões de reais. 10 a 12 milhões de reais. É uma tecnologia muito cara ainda. Ok? Outro empecilho são o regramento, né? As normas ainda estão em desenvolvimento no Brasil. Então, como é que eu licencio ambientalmente falando uma usina de hidrogênio lá no meu site industrial lá? Ok? Como que eu faço esse blend com gás natural, sendo que a companhia do gás encanado não brigue comigo? Então, ainda tem alguma normatização que a gente vai ter que estabelecer no país, tá? Então, essas são as duas principais barreiras, ok? Aqui, ó, o que vai resolver isso aqui? O que vai resolver o problema do custo? De novo, pessoal, a escala de produção e a escala de evolução tecnológica. Vou dar outro exemplo para vocês. Falei da tela plana, da TV de tela plana. Vou citar agora o exemplo dos foguetes. Para você colocar um objeto no espaço, ou seja, para você lançar um satélite em órbita baixa, em 1970, na década de 70, existia um valor cabalístico lá, consolidado, que era $1 milhão o quilo. Tá? $1 milhão o quilo. Quando a Guerra Fria acabou e centenas, talvez aí milhares de mísseis balísticos da ex-União Soviética foram transformados em foguetes, então você estava viajando lá em uma ex-república da União Soviética, você, do lado da estrada lá, estava decolando um foguete para o espaço lá, que era um ex-míssil balístico, né? E agora está levando carga para o espaço. Aí o preço do quilo, pessoal, para colocar 1 quilo em órbita, baixou para $100 mil.
Agora, com a SpaceX, sabe quanto custa, pessoal, para colocar 1 quilo de qualquer coisa em órbita baixa, usando um foguete hoje? Alguém chuta? $1.000? $2.000, quase acertou. $2.000 a SpaceX cobra para pôr 1 quilo do seu artefato no espaço. $2 a $10.000. Tá? Uma pergunta boa aqui sobre financiamento. Essa pergunta é muito oportuna, porque existe sim eu não vou nem citar os bancos, tá? Eu vou citar as fundações de pesquisas, FINEP, FAPESP. Elas têm Selic menos 4%. Olha só, é Selic, que é a taxa básica do nosso país, tá? Selic menos 4%. Isso vai dar menos de 1% ao mês, tá? Vai dar 7% aí ao ano, tá? 6, 7% ao ano para essa linha verde, tá? Então tem sim financiamento, tá? Mas o que mais tem, então, por isso que essa pergunta é oportuna. Se eu fosse colocar hidrogênio hoje na minha empresa, eu iria para um projeto de inovação, porque nós, pelas nossas contas aqui, tem R$500 bilhão para inovar com hidrogênio verde, pessoal. Então tem dinheiro do governo federal, tem dinheiro do governo do estado, tem dinheiro da ANEEL, tem dinheiro da ANP, tá? Para quê? Para que eu faça inovação na minha indústria e deixe de consumir. O que é essa inovação? Basicamente, deixar de combustir combustível fóssil para um combustível verde, como é o hidrogênio, tá? Vamos lá, avançando aqui para o final, pessoal. Olha lá. Referências bibliográficas do nosso professor aqui, nós estudamos com ele. Estuda hidrogênio desde a década de 70 lá na Unicamp. Esteve no Senai terça-feira, esteve lá conosco na terça-feira. Ontem, esteve conosco ontem lá no Senai de Indaiatuba. O professor Enio, ele tem esse livro, já é uma referência importante para nós, tá? O professor Enio estuda o hidrogênio desde a década de 70. Depois eu tenho aqui um trabalho muito bem feito aqui com recurso público também, com recurso da ANEEL, que é a economia do hidrogênio, tá? Feito pela essa empresa, a Energy Assets, que produziu esse documento, a economia do hidrogênio, tá? Ele é gratuito, então por isso que eu coloquei o QR Code, tá? Quiser escanear, fica à vontade. Aí, falando de referência e falando de normatização, de regramento, né? No Brasil, a gente tem o PL, Projeto de Lei 5316 de 2023. Por que esse PL é importante? Ele regulamenta o uso do hidrogênio no Brasil. Ele já foi aprovado no Senado e está na Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Federal, tá? Na Câmara dos Deputados, tá bom? Está aguardando lá a definição do relator, tá? Mas já foi aprovado no Senado, ok? A economia do hidrogênio, repito, é gratuito, pode baixar aí nesse QR Code. Temos aqui como inovação, então a lei do bem é aplicável, desde que a empresa se baseie no lucro real. Sim, é aplicável. Tem desafio tecnológico, é aplicável sim, a gente consegue ajudar, a gente trabalha com a lei do bem também, tá? E aí, pessoal, agora vou devagar aqui, uma área que eu gosto muito, vamos para física pura aqui, tá? O hidrogênio é o combustível do futuro, tá, pessoal? Essa é uma afirmação que eu faço aqui por minha conta e risco, tá? Mas é o combustível do futuro. Seja sendo usado para queimar no motor da Mercedes, lá que a Mercedes está trabalhando, seja para ser transformado novamente em eletricidade numa célula combustível, ou seja, fazendo o quê? Fusão nuclear, que é o que o Sol faz. Isso, que a nossa estrela mais próxima aqui faz. Fusão de hidrogênio, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio, só que são isótopos, né? O deutério e o trítio, que ele tem um próton aqui em azulzinho e tem aqui nêutron, tá? Normalmente o átomo de hidrogênio não tem nêutron, tá? Ele é bem levinho, ele só tem um próton e um elétron. Mas às vezes ele tem nêutron. Se ele tiver um nêutron, ele é o deutério, se ele tiver 2, é o trítio, tá? E aí, se eu fundir esse hidrogênio aqui, ele vai virar hélio, que é um gás inofensivo, inerte,
né? Aquele gás que a gente usa nas festas de criança para falar fininho, né? Ao fundir, eu gero hélio, mas também muita energia, e um nêutron inofensivo aqui de baixa velocidade, tá? Eu gero muita energia em forma de luz e calor, pessoal, que nós conhecemos muito bem, afinal é o nosso Sol, ok? Então, isso aqui vai demorar ainda 2 décadas, 3 décadas, eu não sei precisar, mas é a energia do futuro. O que me faz trazer isso aqui para essa palestra aqui? Que existem iniciativas, ó. Uma delas é o tokamak, que é o reator termonuclear. Tá? O que é isso aí, ó? Essa rosquinha gigante aí. Então, aqui, pessoal, eu tenho hidrogênio circulando aqui em altíssima temperatura, 100 milhões de graus aqui, tá? E aí eu tenho campo eletromagnético que mantém esse plasma suspenso girando aqui dentro. E aí ele está gerando calor aqui fora, tá? Então tem vários países, China e Coreia, na Coreia do Sul, na Ásia são as mais promissoras, tá? Quem inventou foram os russos, mas hoje eles não trabalham mais com isso, tá? Quem deu o nome de tokamak foi os russos, tá? Mas hoje eles não estão trabalhando mais com isso, tá? Agora, o mais importante tokamak que está sendo construído vai ser ligado o ano que vem, é o ITER, International, deixa eu ver se eu lembro a sigla, International Thermonuclear Experimental Reactor, tá? Ou reator termonuclear experimental internacional, tá? No sul da França são 16 países que estão construindo, ele vai ser ligado o ano passado. O ano passado, vai ser ligado o ano passado. Vai ser ligado o ano que vem, tá? Agora, isso aqui que é o mais bacana, ó, é a abordagem americana. A abordagem asiática e europeia para fazer fusão é utilizando esse reator termonuclear aqui, ó, que os russos chamaram de tokamak. Mas os americanos não usam essa abordagem. Os americanos usam o disparo de laser. Então, eu coloco o hidrogênio lá, o trítio e o deutério lá, numa ampola em cima de um pedestal e disparo laser, feixes de laser nessa cápsula. Aí, esse deutério, esse trítio, ele esquenta tanto, se agitam tanto, e ao se agitarem, eles se chocam e se fundem, liberando energia. E o mais bacana aconteceu em dezembro de 2022, no NIF, no National Ignition Facility, nos Estados Unidos, na Califórnia. Lá no NIF, eles, pela primeira vez na história, eles conseguiram fazer uma fusão de hidrogênio líquida. E o que é isso? Ela produziu mais energia do que nós a consumimos para fazê-la. Tá bom? Então, isso é um grande feito, uma grande notícia, e, na minha opinião, vai ter Nobel aqui para os pesquisadores lá do NIF, tá? Sobre o crescimento de utilização da energia nuclear, existe preocupação com acidentes de usinas? Não, porque o hélio é inofensivo e se esse reator explodir, ele simplesmente para de funcionar. Ou seja, ele não vai expelir para o ar nenhum material radioativo, ou não vai haver nenhum material radioativo voando, como aconteceu em Chernobyl, ou não vai ter nenhuma nuvem radioativa voando, tá? Ele simplesmente para de funcionar, tá bom? Energia limpa, renovável e infinita, pessoal. Olha só, vou repetir, limpa, renovável e infinita. A gente vai resolver todos os problemas da humanidade com energia. E, digo mais, o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, tá? Na Terra, se eu não me engano, ele é o 5º, tá? Então, aí por minha conta e risco de novo, desse que vos fala, a nossa civilização vai subir, vai sair do número 0 e vai para o primeiro degrau da escala Kardashev, um russo que, sabiamente, ele pensou, se nós encontrarmos alguma civilização desenvolvida no universo, como é que nós vamos saber se ela é mais ou menos desenvolvida que nós, né? E o que o Kardashev usou para balizar isso como critério? A energia. Kardashev disse o seguinte: se você usar toda a energia do seu planeta, você é uma civilização tipo 1. Se você utilizar toda a energia do seu planeta e da sua estrela mais próxima, que no nosso caso seria o Sol, você é uma civilização do tipo 2.
Se você utilizar a energia do seu planeta, da sua estrela e da sua galáxia, você é uma civilização do nível 3. Nós estamos no 0 ainda. Quando a gente conseguir fazer fusão, acredito que a gente pode se considerar de civilização do tipo 1. Tá bom, pessoal? E assim nós, com essa viagem aqui no mundo da física, nós finalizamos aqui essa apresentação. Fico à vontade aqui para dúvidas. Agradeço aí o pessoal que ficou aí 1 hora e pouquinho. Meu contato está aqui nesse QR Code, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela paciência, pelas perguntas. Foram ótimas perguntas, viu? Oi, pessoal, só para, assim, a gente ainda tem uns minutinhos, se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar diretamente. Não, nenhuma pergunta? Obrigado aí pro pessoal. Pode abrir o microfone, tá? Luiz, aqui é o seu xará, Luiz Saqueto falando. Queria Oi, te Luiz. agradecer muito a oportunidade aí de conhecer um pouco mais sobre esse hidrogênio verde, que sem dúvida nenhuma estamos diante de uma revolução muito importante aí. Já anotei seus dados de contato, vi até como é que é o curso de hidrogênio lá no Senai. É um EAD, né? Então, Tem um EAD fácil e para tem um quem quiser. presencial. Mas o EAD é o ponto inicial, digamos assim, Aham. né? Que qualquer um Ah, pode legal. fazer, não é? É isso aí. Sim. Muito obrigado mais uma vez, Luiz. Um abraço para você, sucesso sempre, Obrigado. viu? Eu que agradeço. Pessoal, Mas mais alguma pergunta, comentário? Não? Então, bom, vamos encerrar então. Bom, eu queria agradecer ao Luiz, né? Enfim, trouxe um tema muito interessante, atual, né? E apresentou de uma maneira extremamente didática, né? Uma coisa bem difícil, né, de acontecer. Ele realmente fez de uma forma que transformou um assunto complexo em algo extremamente interessante. Eu queria, bom, agradecer também a participação de todos. Eu acho que foi uma das palestras que a gente teve mais envolvimento, né, das pessoas, dos participantes, enfim, foi muito legal. E o que eu queria pedir para vocês agora, ao saírem do Zoom, que vocês respondessem a nossa pesquisa de satisfação. Lembrando só, né, que essa saída, se vocês não saindo pelo browser, mas saindo realmente por aquele botão do Zoom, né, de sair da apresentação, que ele vai apresentar justamente o questionário. Bom, agradeço a todos vocês e quero dizer que essa é uma das palestras, a gente tem mais até o final do ano outras, vocês vão ser informados, e eu conto com a presença de todos. Muito bom. Boa noite a todos, então. Luiz, Obrigado. boa noite a Obrigado todos. pela presença aí na Obrigado, sala. viu? Parabéns ao Parabéns. Luiz, né, quem acompanhou também até o final. Obrigado, gente. Ótimo. Tudo de bom. Muito bom, Abração, parabéns. obrigado, gente. Parabéns ao LLL. Djalma. Obrigada, parabéns. Tchau, tchau.